E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre lei de proteção aos animais. Exatamente, eu tive lá com a presença do Dr. Heitor, que passou muitas informações para você ficar ligadinho à forma correta de proteger o seu pet e de proteger principalmente os pequeninos de rua, exatamente, que precisam muito do nosso convívio com eles para que a gente possa estar acolhendo da forma correta, diante da lei a gente poder estar denunciando também. Fique ligadinho, o Dr. Heitor vai explicar tudo isso para você a partir de agora. Estou aqui na presença do Dr. Heitor e ele vai passar algumas informações relacionadas à proteção dos animais, os direitos dos pequeninos, né? Nessa palestra incrível que eu tive o prazer de presenciar e de contribuir também com as minhas informações, a minha contribuição relacionada à sinofilia canina. Agora eu vou falar um pouquinho com o Dr. Heitor. Tudo bem? Lógico. Doutor Heitor, passa pra gente aí essas informações, tenho certeza que muita gente está em casa e fica aquelas dúvidas, né? Eu queria contribuir, eu queria ajudar, eu já vi um cãozinho passando por um problema que a gente sabe que acontece muitos cães de rua, acidente, pessoas passam em carro, não observa, abandono, é uma variedade gigantesca, imensa de situações de maus tratos que acontecem no nosso estado. Agora a gente quer saber como é que está a lei diante a isso. Pronto. A intenção dessas palestras é justamente trazer essa conscientização que há lei sim e há punição para quem comete maus tratos aos animais. Seja através, por exemplo, de agressões, como ocorre, seja através de tortura, seja também através de um atropelamento intencional, como muitas vezes ocorre e a pessoa não presta socorro, acha que vai ficar por isso mesmo. Mas há lei e deve ser punido na forma dela. Hoje em dia a gente vê um movimento crescente, né, de realmente reconhecimento desses animais como um sujeito de direitos, que sentem, que necessitam de vários cuidados. Então a gente vê cada vez mais esse movimento de pessoas, de protetores independentes que querem realmente montar ONGs, cuidar desses animais, e é para isso que, por exemplo, pessoas como eu, que também atuam pela causa, que estou para ajudar elas. Para ser bem sincero, assim, à medida que a gente vê um movimento crescente, né, de reconhecimento de direitos pelos animais, dos animais, mas a gente ainda tem uma estrutura muito precária, né? Confesso aqui para vocês que nós temos leis, mas não temos tanta estrutura para fazer com que essas leis sejam executadas, seja do ponto de vista de políticas públicas, seja através também de investimentos que a gente precisa, né? São muitos animais abandonados, são muitos casos de maus tratos, então para isso a gente precisaria de uma estrutura muito maior para dar conta disso. E hoje, atuando na prática pelo direito animalista, atuando na prática e vendo o sofrimento de muitos animais, vendo a situação de abandono, vendo a situação de doenças, vendo a calamidade que está muitos órgãos que se dizem protetores dos animais. Então, frente a isso, eu me sinto preocupado com isso, mas vejo que aos poucos, com essa consciência geral de que deve ser feito algo, as coisas estão engateando e tendem a andar e a evoluir. Essa questão dos maus tratos, ela abrange não apenas a cães e gatos, né? Tem a situação dos equinos, né, que precisam ter essa visão. Antigamente se utilizava muito desses animais realmente como força de trabalho. E ainda hoje há pessoas que dependem deles, mas não é porque eu dependo deles que eu posso tratar de qualquer forma. Então essa lei vale para eles, que se eles continuam, que se houver ali caracterizados maus tratos, ele vai poder ser punido por aquilo e perder o animal. Inclusive há uma lei em aprovação para realmente acabar com as carroças aqui no nosso estado. Deu muita discussão, ainda está tendo discussões de como é que essa lei vai ser executada, mas eu creio que vai ser realmente um avanço aí para a sociedade em si e para os animais. Então atualmente a forma que vem funcionando, assim, eles podem utilizar esses animais, porém existe uma regra, né? Existe uma regra, a forma correta de utilizar, a forma correta de tratar, de formar esse animal e não deixar que ele sofra tanto assim. Então existe uma formalidade para isso, né? Com certeza, vai de qualquer... Por exemplo, eu consigo perceber que aquele animal está sofrendo maus tratos ou não. A partir do momento que eu deixo um animal na rua, no sol quente, aqui no nosso estado, a gente sofre com isso, em pleno asfalto, meio-dia, sem água,
eu deixo o animal ali o dia inteiro sem água, eu estou sim colocando aquele animal em situação de maus tratos. A partir do momento que eu uso, por exemplo, uma célula apertada e que está danificando a própria muleira o próprio corpo do animal, eu estou ali submetendo aos maus tratos. A partir do momento que eu dou várias chicotadas nesse animal, a ponto de marcar, eu estou também ali praticando maus tratos. Então é algo que é um pouco evidente, né? Que não basta formalidade. Formalidade a gente tem lei, mas realmente na prática, no mundo dos fatos, que é o necessário que ocorra, você que está ali com o seu animal, você tem que zelar dele. E se você não está zelando, você vai perceber naquele animal ali as marcas realmente do sofrimento. E se eu estou provocando ali, sim, eu estou cometendo maus tratos. Isso fica bem claro que a conscientização é sempre o mais importante, passar informação e conscientizar e ter o bom senso dos tutores ali, saber entender, né? E assim, não adianta você ter um animal desse e utilizar apenas para trabalho. Você tem que ter um laço sentimental, amor, porque é um membro familiar. Ele convive, ele passa anos com você, passa por histórias, momentos de apuros, é tanta coisa que engloba aquela situação e ele se torna um membro familiar. Se a pessoa adotar essa questão, as mudanças acontecem de coração, naturalmente, a pessoa nem percebe, porque a pessoa adota aquela questão para si, né? É a questão, por exemplo, muito se fala, vamos fazer lei, vamos fazer órgão para fiscalizar, vamos fazer órgão para executar tal coisa, mas a gente tem que entender que passa por nós, primeiro passa por nós, passa realmente nessa mudança na consciência de cada um, de ter a consciência de que aquele animal é um ser vivo, é um ser que sofre, é um ser que tem necessidades e que nem que não tenha lei, nem que não tenha uma lei que me puna por maus tratos, mas eu tenho que entender que aquilo ali não é certo, né? Eu mesmo tenho que estabelecer esse desenvolvimento dessa cultura de valorização do animal, de ter essa cultura, ter essa ideia de que o animal ali é um ser vivo como eu, como você, como toda essa população. Então, se é um ser que sofre, eu tenho que dar as necessidades que ele necessita. Muita gente que às vezes trata de maneira rude, de maneira agressiva um animal, por exemplo, a gente vê muito isso com bois, né? Com bois, com cavalos, porque ali é algo que foi criado pelo meio. Às vezes foi uma criança que nasceu na roça, viu o pai maltratando, viu os avós maltratando, então aquilo ali se tornou comum para ele. Tanto que hoje, para aquela pessoa é até difícil. Não, isso aqui não é maus tratos, não. Meu pai fazia, meu avô fazia, por que eu tenho que fazer diferente? Então, realmente você falou bem, começa de casa. Show de bola, muito obrigado, doutor Heitor. Você continue aí no Universo Pet, porque a gente está recheado de coisas bacanas para você. E aí, o que vocês acharam? Muito importante, a gente está aqui sempre falando dos direitos dos animais para você.